E basta o discípulo ser como o seu mestre e o servo ser como o seu senhor. Essa palavra nunca pode ser esquecida. Se a gente quer manter a fé, a gente tem que entender que o nosso padrão é Jesus. Entendeu? Então, nós não podemos abrir. Não existe um evangelho que eu vou pregar. Então, eu estou com você, eu falo um tipo de evangelho, com ela eu falo um tipo de outro. Não tem como adequar. Uma exigência para uma e exigência para outra. E voltando, para eu não perder aqui em Efésios capítulo 2, senão eu ia perder essa parte aqui que é importante, o que diz lá? Nós estávamos mortos. E diz mais, andávamos segundo o curso deste mundo. O que significa isso? Tem um filme, eu não me lembro qual, que mostra bem essa figura. É um filme, eu não sei se é Ben-Hur, eu não sei. É um desses filmes antigos que retrata essas épocas. Diz que quando alguém ganhava uma guerra, ele trazia os prisioneiros. E trazia um acorrentado ao pescoço do outro, em fila. O retrato de Efésios 2 é esse. A humanidade vive acorrentada pelo príncipe da potestade do ar, por Satanás. Como que se move essa cor? Como que se dá esse aprisionamento? O príncipe da potestade do ar é um dos nomes do ex-Lúcifer, quando caracteriza ele como aquele que induz a forma de pensar da sociedade. Não é? Quando você vê a sociedade optando pelas trevas, hoje, por exemplo, o que acontece hoje? Hoje se chama o mal de bem e o bem de mal. Como você pode ver pessoas lúcidas, elas trabalhando temas como pedofilia? Tem uma escritora, a Simone de Beauvoir, que é a bambambam do feminismo, a bambambam do feminismo, da segunda onda do feminismo. Você vai encontrar nas academias defensoras ferrenhas de Simone de Beauvoir. Ora, sabe o que ela dizia? A pedofilia não tem problema. E muitos outros conceitos nessa área. E muitas pessoas fazem o quê? Aplaudem. Aplaudem porque as mesmas trevas que estavam em Simone de Beauvoir estão também nessas pessoas. O mesmo príncipe que governa a forma de pensar, que eles acham super intelectual, mas que é algo terrível, insano. Aí você vê pessoas lúcidas, não é? Defendendo pautas de um falso feminismo, porque, olha só, como é que você entende o feminismo que diz, Simone de Beauvoir mesmo dizia, acho que foi ela que disse, que não existe mulher. Isso não é feminismo. Isso é um falso feminismo. Mas você vê que os intelectuais estão no entorno. Então eles dizem que tem que ter uma sociedade sem família, sem religião, com pedofilia, e a mulher pode fazer o que quer com o corpo. Então pode ter aborto. Então você teve lá uma relação e aí surgiu uma criança. Se você não quer ter, você aborta, mata. E o pessoal... é insano! Aí as pessoas pensam, não, ela está defendendo o aborto em questões de saúde, em outros contextos. Nada. Ela está defendendo a prática do aborto como quem mata... Eu acho que nem galinha se mata assim hoje mais. Porque hoje se luta para não se matar animal, né? Então, essa é a questão. Agora, quem controla isso? Príncipe da potestade do ar. Controla a forma de pensar das pessoas. A sabedoria desse mundo, o curso. É tudo sofisma. É tudo sofisma. Não é? Então, foi exatamente isso que Jesus disse para Nicodemos, que ele tinha que nascer de novo. Então, o que acontece? As verdadeiras mentes lúcidas mesmos, lúcidas, são as mentes daqueles que nasceram de novo. Eu não estou dizendo que o ímpio não pensa. Pensa, não é? Mas debaixo de um domínio, de um domínio. Ele produz na sociedade, produz. Sendo ele promíscuo ou não. O amor não falta com a verdade. Isso não implica de que o inferno também está deixando de existir na cabeça de muitas pessoas. Sim, implica. E aí elas não se preocupam, falar que verdade. Vai para onde? Porque eu não consigo entender outra forma da gente viver esse evangelho que está sendo apresentado, oferecido às pessoas. E eu, de outra forma, eu só creio que
para esse evangelho não existe inferno. Não existe, não existe. Inclusive, tem alguns até acham que também o inferno não é eterno, né? Isso surgiu na Inglaterra, ressurgiu na Inglaterra, né? E essa teoria, né? E aí só que tem que pegar alguns textos na Bíblia e cortar, por exemplo, fala do fogo eterno, você vai fazer o que com esses textos? Mas como o povo não conhece a Bíblia, infelizmente, a gente que é pastor está negociando os princípios do reino, não está pregando como se deve pregar, não está fazendo o que está em 2 Timóteo capítulo 4, prega a palavra, e Atos capítulo 2, pregue todo o conselho. Então o que acontece? As pessoas, elas não manuseiam a Bíblia, não levam a Bíblia para o culto, não tem possibilidade de anotar, né? O celular é bom, mas no celular você não anota, então você tem que ter a sua Bíblia. A minha Bíblia aqui está toda marcada. Ganhei em 1900 e... acho que... 53. 97. Então, as pessoas não conhecem. Aí o que acontece? As pessoas vão para os púlpitos, falam articuladamente, numa velocidade incrível, não dá tempo de ninguém pensar, todo mundo vai para casa impactado, mas não sabe nem com o que foi impactado. Nossa. Aí chega para segunda-feira, não sabe o que fazer. Ah, a palavra foi maravilhosa, mas falou sobre o quê? Não sabe o que falou. Como eu coloco o que ele falou em prática? O que tem a ver com a realidade bíblica da vida? Não se tem. Então, trouxe impacto, mas não trouxe mudança, não, né? trouxe impacto. Trouxe impacto como uma pessoa que passa por você, dá uma esbarroada e nada mais. Uau, é como uma pessoa que sonha que está comendo e acorda como? Com fome. Com fome. Lá em Isaías tem um texto que fala sobre isso. Infelizmente, às vezes, há muitas ministrações que são assim, a pessoa sonha que está comendo. Agora, graças a Deus, temos que ressaltar, sempre há os 7.000 do Senhor. Eu costumo dizer, tem muitas pessoas, irmãozinhos excelentes, discípulos de Jesus, que eles nem conhecidos são. Eles estão apacentando segundo o coração do Senhor. Mas também tem uma questão, sabe? Quero abrir esse parênteses. O problema também que a gente tem hoje, eu sempre digo o seguinte, não teria nenhum problema se nós tivéssemos um templo de igreja, que templo não é igreja, do lado do outro. Não tem. Eu lembro que eu fui ler uma ata da nossa igreja, aí havia muito... Isso há 50 anos. Guarda as perguntas aí. Aí havia muitas concorrências, né? Aí um pastor abria uma congregação aqui e o outro ali. Aí eram 2 pastores na nossa cidade, que eu não vou dizer o nome. Aí um abriu aqui. Aí o outro abriu lá. Aí chamou o outro para ir à abertura. Aí o outro falou assim, chegou na hora de reconhecer a igreja, né? O outro pastor falou assim, que bênção, que hajam tantos templos de igrejas e muito mais do que bares. Então, ótimo. Então não tem problema nenhum. Você está aqui um tempo, botar um aqui do lado, não tem. É o reino. O importante são aqueles por quem Cristo morreu de serem encontrados e devidamente apacentados. Mas qual é o problema? Você tem hoje os que... Jesus fala dos falsos profetas. Você tem aqueles que são pastores e não são nascidos de novo, e o número é muito grande. O número de pastor não crente, ele é consideravelmente elevado. Essa é a realidade. Certo? Você tem um número muito grande de pastores, um bom número de pastores amáveis. São crentes. Eles são discípulos de Jesus. Mas eles nunca deveriam ser pastores. Porque ser crente, discípulo de Jesus, é o primeiro requisito para se ser pastor. Mas não basta. Ser pastor é muito mais que isso. Ele é um chamado onde você é triturado, você é amassado, mas você também é qualificado devidamente. Como é que você vai ensinar para os outros aquilo que você não sabe? Não basta você abrir a Bíblia. Você tem que apacentar de forma coerente. Você tem que saber o que você está falando. Na hora que você abrir as escrituras, você tem que saber. Você vai ensinar. Como é que você vai ensinar o que você não sabe? Então a gente padece de uma falta de conhecimento de causa. Então
Então, por um lado, teus não nasceram de novo. Mas, por outro lado, é a falta de conhecimento de causa. Aí, o que acontece? Você gera congregações que, às vezes, têm irmãos dóceis, amáveis, mas que você chora. Porque eles não sabem onde começa, onde termina. Não é culpa deles. Eu costumo dizer o seguinte, cada um de nós, eu falei ali, chegando aqui, não é? Aí montou o estúdio, eu gosto de elogiar. Aí eu falei com o irmão, falei, rapaz, que trabalho perfeito, que trabalho lindo. Aí Paula veio e falou, não é? Não, ele tem o talento para isso. Eu falei assim, é isso, é o talento que Deus dá. Deu um talento para ele que não deu para mim. Ninguém tem tudo. Ninguém é completo. Eu tenho minha partezinha, o meu dedinho. Você pode ser mão, você pode ser braço, mas o que acontece? Tem pessoas que é canela e quer ser braço. Que é braço e quer ser orelha e quer ser olho. Aí dá essa desordem. Aí gera esse caos. Essa falta de... essa desuniformidade. Ou seja, não era para ser assim. Cada congregação ela tem um perfil que está muito ligado ao pastor. Ela pode ter todos os perfis, mas não poderia haver defasagem de conteúdo. Você está entendendo, Paula? A sua casa tem um perfil. A minha casa tem outro. Mas tem uma coisa que nós temos que ter em comum. A centralidade de Jesus, da Bíblia e o Evangelho da Cruz. Amém. Entendeu? Então, esse é um problema, não é? Então, você tem, Fernandinha, dentro da sua pergunta, essa diversificação do Evangelho, não é? Você tem um medo, não é? E, além disso aí, a gente tem essa geração que ainda sofre disso. Não é? Então, tem uma série de coisas. E uma mistura, eu não sei se eu respondi. né? É uma mistura. Eu respondi? Sim. Vamos prosseguir aqui com Só uma um último detalhe, pergunta-chave. só para, não digo completar, mas está aqui na minha cabeça. A gente precisa entender de uma vez por todas que Jesus não precisa de ajudinha para converter ninguém. Não precisa. O sacrifício dele é mais do que suficiente. E a obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo também não precisa, né, de ajudinha. E a gente, infelizmente, e aí eu digo, a começar em mim, dentro da minha área. Eu lembro uma vez que eu estava ministrando, há muito tempo atrás, no início, e Paula virou para mim e falou bem assim, meu filho, cuidado para a sua performance não inibir a unção. E aquilo ficou na minha cabeça. Né? Mulher sabe, hein? Esse é o problema, essa é a importância da mulher, Paulo. Aqui, só para dar descontraída. Eu disse sábado, no aniversário que eu fui. Nós temos que aprender a ouvir nossas esposas, a ouvirmos nossas esposas. Porque ela nos conhece tanto ou mais que nós mesmos. E elas querem o nosso bem. Então, atente às verdades, mesmo que elas não sejam bem-vindas. E a nossa busca, eu digo isso para mim, você vê, aqui mesmo, né, no nosso estúdio, Paula brinca, né, que ela fala que eu não sei fazer as coisas mais ou menos. Eu não sei fazer as coisas mais ou menos. Eu não sei pegar um violão e cantar baixinho, eu não sei cantar. Eu me entrego de corpo e alma e com muita força. Isso é bom, mas isso tem que ser vigiado e controlado pelo Espírito Santo. Porque senão vira uma busca infinita por perfeccionismo e uma competição. Rapaz, uma coisa o último que caiu por causa da performance foi o ex-Lúcio. O último não, o primeiro que caiu foi o ex-Lúcio, porque ele em performance era perfeito. Porque o que dizia a palavra lá? Diz a palavra. Perfeito eras, até que o dia se achou iniquidade em si. E ele era perfeito em formosura e a Bíblia diz que todas as obras, os instrumentos melódicos estavam nele, né? Acoplados nele. Ele tinha uma afinação 100%, ele tinha uma harmonia 100%. Só que ele começou a idolatrar, a se auto-idolatrar na performance dele. E o perfeccionismo é isso, né? É se auto... E a gente tem que ter esse cuidado. É que você estava falando aí, eu fico me lembrando, assim, né? A questão das nossas referências. Se a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que um é a orelha, o outro é boca, o outro é o olho, o outro é o pé, o outro é a canela. Mas se a gente olha para o mundo,
E se a gente olha para a sabedoria desse mundo, o que nos é ensinado é que todos podem brilhar, todos podem ser milionários, todos podem ser isso, todos podem ser aquilo, e a gente acaba sendo influenciado, né? Estou me colocando aqui, sendo influenciado. É totalmente o contrário que é o reino. Por essa sabedoria que é mundana e que é, então, deixa eu diabólica. Deixa eu pegar o gancho aqui. Olha só olha como é que falta entendimento das escrituras. Primeiro, a parábola dos talentos. Deu talentos iguais para todos? Não. Acho que é 5, 2 e 1. 3 e 1. 3 e 1. 5, 3 e 1. Não é? O que granjeou mais 5, 100%. O que granjeou 3, também 100%. Não é? Então, você vê que a própria visão de prosperidade está totalmente equivocada. Todo mundo vai ser rico? Não, o Senhor nos chama a ser plenos naquilo que Ele deu a cada um de nós. Eu sempre costumo dizer o seguinte, baseado nisso, uma pessoa, ela pode viver com muito pouco, não vou botar aqui referência, porque se colocar referência, as pessoas logo, né? Com muito pouco e ser uma pessoa próspera dentro do pouco que ela vive. Não é? Então, essa é uma questão. Mas outra questão é o seguinte, no corpo, nem todo membro é igual, está visível. As pessoas não são iguais, cada um tem uma estrutura. Então, por que entra essas questões da meta? Mas isso também tem uma coisa, Fernandinho. Essa questão de meta, da igreja virar uma empresa, no sentido de não ser o corpo vivo de Cristo. Uma busca por uma performance. Ser o corpo vivo de Corta Cristo. a espontaneidade. Às vezes eu vou em alguns cultos hoje e olha, você me conhece, a minha área é essa, de instrumentos, de trazer sempre o melhor, de querer sempre fazer o melhor. Mas a gente chega, às vezes, em um culto que deveria ser algo espontâneo e genuíno, como diz lá a própria instrução de Paulo, um vem com salmo, outro com hino, outro com canto espiritual, outro vem com os salmos, né? Com a palavra profética. É uma performance. É aquela coisa 5, 4, 3, 2, 1. Eu estou aonde? Eu estou na Disney ou eu estou dentro de um culto? Não é que você não possa ter coisas organizadas, mas essa busca e esse nosso olhar para que o mundo e para o que o Egito está fazendo nos leva a tirar aquilo que Deus nos manda fazer. E aí a gente começa a misturar essa coisa performática e a gente começa Mas a isso aí é nossa mundo em que essência. sentido? Isso eu queria pegar esse link. Olha só, o príncipe da potestade do ar. Voltando aqui para reafirmar. Como os nomes na Bíblia, eles têm significado, né? Então, assim como eles têm significado, os nomes de Satanás, você tem diabo, você tem o acusador, você tem vários nomes. Cada nome ele tem uma ênfase. Então, esse príncipe da potestade do ar, voltando aqui, ele controla a forma de pensar. Então, a cultura desse mundo, ele é controlado por esse aspecto, ou por esse demônio, não é? Então, o que acontece? A forma de pensar do mundo é essa. Então, quando a gente copia a forma de pensar do mundo, a gente está copiando de quem? Quer dizer, aí as pessoas pegam, olha como é que pegam as coisas fora do contexto. Aí você pega lá, em Atos diz que 3.000 se renderam, depois 5.000. As pessoas pegam isso para trabalhar a questão da multiplicação. Ora, por que também elas não pegam para dizer que as igrejas do Apocalipse, ao que tudo indica, eram pequenas? Entendeu? Não é que tenha problema se multiplicar, não tem. Não tem. Desde que seja o evangelho que esteja sendo pregado de fato, não tem problema nenhum. Mas quando a gente bota isso por meta e põe os textos bíblicos para dizer que isso é uma meta, nunca foi meta, porque nós não podemos fazer convertidos. Nós não podemos fazer ninguém nascer de novo. Nós temos que pregar a palavra. Entendeu? Então, e sobre a igreja? A igreja, ainda que ela tenha que ter CNPJ, que a gente está nesse mundo, não é? E ela tem um lugar para encontro, isso não tem problema nenhum. Sem dificuldade nenhuma. É normal isso. Só que nós temos que entender que a igreja não é o templo. A igreja somos nós. E nós precisamos viver como corpo vivo de Cristo. Não é? Essa é a questão. Porque tem alguns que dizem, não, então não vamos ter templo. Não é por aí. Isso todo mundo sabe que não é por aí. Não é? Só teria uma maneira de trabalhar isso aí. Não é? Ou a gente sai desse mundo,
ou a perseguição chega, que vai chegar daqui uns dias, aí tudo bem, aí vão caçar licença, aí beleza. Aí o corpo vivo de Cristo vai fazer o quê? Ele vai continuar, porque ele não depende de tempo.